O transformador é um aparelho extremamente simples. Conforme você vê no seu desenho, tem um núcleo que é feito de ferro, uma bobina de um lado e uma bobina do outro. Simplesmente isso. Como é que a geringonça funciona? Em uma das bobinas, que você vai chamar de primário, pode ser qualquer uma que você quiser, você faz passar uma corrente elétrica. Uma bobina percorrida por uma corrente cria um campo magnético. Esse campo magnético ele vai provocar uma magnetização do miolo de ferro. Esse ferro magnetizado cria lá do outro lado, na outra bobina, um fluxo magnético. Agora cá entre nós, se você quiser passar uma corrente elétrica contínua, você vai ter uma corrente sempre para o mesmo lado, vai ter um campo magnético sempre para o mesmo lado, você vai ter um fluxo do outro lado, mas é um fluxo constante, é um fluxo que não varia. Se não há variação de fluxo magnético, não tem corrente induzida. Agora, e se você ligar esse negócio numa tomada? Uma tomada é uma fonte de corrente alternada, é uma corrente que vai e volta aqui no Brasil 60 vezes por segundo. Nós usamos aqui corrente alternada de 60 Hz. Então, nesse caso, o fluxo vai estar variando também. Ele vai para cima, para baixo, diversas vezes por segundo. Quando existe variação de fluxo, existe corrente induzida. Então, se você ligar um transformador numa fonte de corrente alternada, entra corrente induzida de um lado e sai corrente induzida do outro. Corrente induzida de um lado e sai corrente induzida do outro, aí você pergunta, e que vantagem Maria leva? Gente, a grande vantagem, olha só, é lá da lei de Faraday. De acordo com a lei de Faraday, você sabe que a força eletromotriz induzida é dada por variação de fluxo magnético sobre variação do tempo. Agora, se você tiver mais do que uma espira, você multiplica isso aí por N, onde o N é o número de espiras. Então, como no transformador, você pode alterar o número de espiras dos dois lados, você também pode alterar a tensão. Moral da história, a tensão em cada terminal de um transformador vai ser sempre proporcional ao número de espiras. Por exemplo, se na saída você tem 2 vezes mais espira que na entrada, o que acontece é que você vai ter na saída uma tensão 2 vezes maior que na entrada. Se pelo contrário, se na saída você tem uma quantidade de espiras que é 2 vezes menor, na saída você vai ter uma tensão 2 vezes menor. Então, usando um transformador, você aumenta ou abaixa a tensão à sua vontade. Então, lembre-se, a tensão em cada terminal é proporcional ao número de espiras. Elétricas, termoelétricas, etc., eles são geradores de corrente alternada. Eles produzem uma corrente que está ora para um lado, ora para o outro. Por exemplo, observe o seu desenho. Você tem aí uma espira movimentada dentro de um campo magnético. À medida que você vai movimentando a espira, o fluxo magnético às vezes aumenta, às vezes diminui. Sempre que houver variação de fluxo, vai ter corrente induzida. Quando o fluxo aumenta, tem corrente para um lado. Quando o fluxo diminui, tem corrente para o outro. Então, por isso que nós dizemos que esse gerador produz corrente elétrica alternada, uma hora para um lado, uma hora para o outro. Por exemplo, se você observar o outro desenho aí, ó, você tem um gráfico te mostrando como é que fica a força eletromotriz induzida em função aí da fase e a corrente elétrica induzida em função da fase. Então, nós temos uma força que varia de um V máximo a um V mínimo, não é isso? E uma corrente que varia de um máximo a um I mínimo. Agora, um detalhezinho. Aqui no Brasil, por exemplo, a nossa corrente elétrica alternada produz uma força eletromotriz alternada que, por exemplo, aqui em Florianópolis é de 220 volts. Só que esse valor que nós chamamos 220 volts não é o valor máximo. Esse é o chamado valor eficaz. O valor eficaz corresponde basicamente a uma média, a um valor que, se fosse constante, você teria basicamente o mesmo efeito. Então, esse valor chamado de eficaz, a gente calcula fazendo tensão máxima dividido por raiz de 2. Aqui no Brasil, nós temos uma tensão máxima na faixa aí de 310 volts, mais ou menos. Aqui em Floripa, que é 220 volts, não é isso? 310 por raiz quadrada de 2 vai dar mais ou menos, então, aí, uns 220 volts. Ok? Eu comprei um motor, mas é trifásico. Ah, não, porque o meu é monofásico, não sei o quê. Nós usamos a chamada corrente elétrica trifásica. Para aproveitar melhor um gerador, esse gerador trabalha com 3 bobinas. Cada uma delas produz exatamente a mesma corrente, a mesma força eletromotriz que a vizinha. Só que entre elas existe uma defasagem de 120 graus. É por isso que você já viu aí as nossas redes elétricas de distribuição são formadas normalmente por 3 cabos. Esses 3 cabos correspondem às 3 fases. Um motor elétrico que você liga em uma fase e um neutro,
igual acontece nas nossas residências, por exemplo, as nossas tomadas têm uma fase e um neutro. Lembra aquela chave de fendas de cabo transparente? Ela serve para você descobrir qual que é a fase. Você enfia a chave na tomada e põe o dedo na outra ponta. Se acender o neonzinho, é fase. Se não acender, é neutro. O neutro não dá choque. Então, no Brasil, a gente trabalha em casa, nas residências, com sistema monofásico, fase e neutro. Nas indústrias, eles usam o sistema trifásico. Então, nas indústrias, cada motor tem 3 terminais, cada terminal ligado a uma fase. A grande vantagem desse sistema é que você consegue motores de maior potência e de menor tamanho, mais baratos principalmente. Temos um problema, por exemplo, o maior produtor de energia do país é Itaipu, fica no sul. O maior consumidor é São Paulo, fica no sudeste, é longe um do outro. Então, um dos problemas que nós temos é transportar a energia de um ponto para outro. O problema é que para transportar energia, você faz isso com fios. Os fios não são condutores perfeitos. Por fio tem uma resistência interna. E todo resistor percorrido por corrente sofre aquecimento, é o efeito Joule, existe uma perda de potência. Então, no Brasil, existe uma perda de potência muito grande nas redes de distribuição. Então, como é que nós podemos reduzir essa potência perdida ao mínimo? A potência dissipada num fio você calcula fazendo R vezes I ao quadrado. Então, para se obter a menor potência dissipada possível, tem 2 saídas. Primeiro, ou você trabalha com a resistência mínima, ou segundo, você trabalha com a corrente mínima. Resistência mínima, nós já chegamos ao limite. Nós não temos mais como obter fios com resistência menor, fica antieconômico. Então o negócio é trabalhar com a menor corrente elétrica possível. Mas olha, eu quero diminuir a potência dissipada, mas eu não quero diminuir a potência fornecida pelo gerador. A potência fornecida vale V vezes I. Como é que eu posso diminuir a potência dissipada, diminuir a corrente, sem diminuir a potência fornecida? O segredo é aumentando a tensão. Então a gente trabalha com redes de alta tensão para ter a menor corrente elétrica possível. Você vai ter então a menor potência dissipada possível sem perda de potência fornecida. Esse é o segredo da linha de alta tensão. Os nossos geradores operam produzindo energia elétrica numa faixa de tensão de 10.000 volts, 10 kV. Na saída das nossas usinas geradoras existem transformadores enormes que aumentam a tensão para 480.000 volts, 360.000 volts, dependendo da rede. Isso aí vai para as chamadas linhas de transmissão. Quando você está viajando, aquelas torres que você vê nas estradas lá de aço, mantendo sustentando aqueles cabos lá em cima, aqueles cabos são cabos de alta tensão. Quando se chega na cidade, fica muito perigoso você passar um cabo desse em local povoado. Isso aí mata com a maior facilidade do mundo. Então, quando você chega na cidade, você encontra a chamada subestação. Você deve ter visto já da sua cidade, não é isso? Aquele local cheio de transformadores, cheio de plaquinhas que é perigoso mexer e tudo mais. Pois aquela subestação baixa a tensão para 13.800 volts. Você já reparou na sua cidade que nos postes, lá em cima, no topo dos postes, correm 3 cabos de aço da grossura de um dedo? Aqueles cabos transportam energia elétrica com 13.800 volts. São perigosíssimos. Para as indústrias, chega daquele jeito. Para os grandes consumidores, para os prédios e tudo mais, chega daquele jeito. Então as indústrias e os prédios têm que ter seu próprio transformador lá dentro. Agora, para as residências, não. Para o pequeno consumidor, existe de tempos em tempos no poste um transformador, você deve ter visto já. É aquela caixa cinza com aqueles canos saindo para fora lá para refrigeração. Esse transformador baixa a tensão para 110 ou 220 volts, dependendo da rede, e é assim que eles entregam na sua casa.